Esta semana, Pedro Mexia confessa-se festivo com a extinção dos feriados. João Miguel Tavares diz sentir o cheiro a mofo exalado pelo manifesto Novo Rumo. E Ricardo Araújo Pereira declara-se curvo como Laffer, um economista norte-americano citado por Manuela Ferreira Leite, essa comuna. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, tanto os grevistas como os outros. Falaremos da greve geral mais adiante neste Governo Sombra, como sempre, com os trabalhadores Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira que inventa esta semana o Ministério do Regabof para tutelar quem, ao certo, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que o Ministério, chamando-se Ministério do Regabof, os regabofistas, é autoexplicativo, é obviamente para tutelar a Madeira. Que teve, por causa da alteração, da proposta de alteração do PSD ao regimento da Assembleia Regional. Exatamente, uma proposta de alteração que faz com que um deputado sozinho possa votar por 25. Isto porque a bancada parlamentar do PSD tem maioria, mas só por 3 deputados. E ainda por cima são 3 deputados que costumam faltar muitas vezes. Mas é uma forma de poupar, que está no clima, no espírito da austeridade. Sim, embora eu tenha algumas objeções, as pessoas disseram, algumas das críticas foram para isso, não havia um grupo parlamentar, havia uma pessoa por grupo parlamentar e essa pessoa votava. Mas eu acho que é possível ser mais barato ainda. Eu acho que basta um chimpanzé. Um chimpanzé munido de uma raquete que, quando estiver devidamente ensinado, pode votar em nome de todo o grupo parlamentar do PSD Madeira. E foi mais não ou menos é garantias isto. que levanta a raquete, pode levantar a raquete com o sim no momento certo. Sim, eu acho que devidamente ensinado até substitui com vantagem deputados do PSD Madeira. Só que, e aliás, foi isto mesmo, por outras palavras, que disse, não foi por estas, que disse o vice-presidente da bancada parlamentar do PSD Madeira, que é um senhor chamado Trancoada Gomes. Trancoada Gomes. Agora, Trancoada Gomes, para quem não conhece, Trancoada Gomes... E não trancada? Não, é trancoada, porque, enfim, é trancoada. Trancoada Gomes é sócio de uma sociedade de advogados. Com quem? Com Coito Pita. Coito Pita, grande nome. Trancoada e Coito, juntos. É um nome que é crime. Pois, Coito Pita é um nome que é crime. Trancoada e Coito estão juntos para irem a tribunal. E é esse o nome da sociedade é o nome de advogados? Trancoada e Coito. Trancoada Gomes e Coito Pita, a Sociedade de Advogados. Trancoada e Pita? É SIAL. Também funciona. E é isto. Portanto, tudo isto é tão rico que eu não vou estragar com... Também lhe parece mal que os deputados possam ser assim tratados como rebanho, Pedro Mexia? Eu acho que há duas inconstitucionalidades que estão em curso na Madeira. Eu prefiro a outra. Esta é a história de violando, evidentemente, a Constituição e o Estatuto Político-Administrativo da Madeira, essa história de 25 representarem a Serem Assembleia. representados por um. Exatamente. Mas eu gosto mais... Houve outra proposta inconstitucional que está a ser apresentada por elementos do PSD Madeira que eu gosto mais, que é o PSD Madeira sair do PSD. Isto foi apresentado esta semana. Eles querem criar um partido regional, que lá está, é inconstitucional. Mas é uma inconstitucionalidade que eu acho positiva. Uma das coisas mais negativas na história do PSD tem sido o PSD Madeira. E, portanto, o PSD, livrar-se do PSD Madeira, para mim, que não sou do PSD, seria uma boa notícia, mesmo que seja através de uma decisão inconstitucional. Entretanto, ficou a saber-se também esta semana que o Governo de Jardim vai gastar mais de 3 milhões de euros em iluminações de Natal e fogos de artifício no fim do ano. A verba parece-lhe justificada pelo turismo, etc., ou excessiva no clima da austeridade em que vivemos, João Miguel Tavares? Eu neste momento vou tentar ser equilibrado. Provavelmente vai ser a única vez durante este programa. E não na greve geral? Aviso já. E aviso antecipadamente. Não, exatamente, quer dizer, é daquelas coisas e depois chega-se um momento, mete-se tudo dentro do mesmo saco e vai dar pancada. Eu tenho mais problemas ao facto de, aparentemente, essas iluminações de Natal terem ido mais uma vez pagar por ajuste direto a uma empresa que, espantosamente, parece que tem relações com pessoas, com os chimpanzés. Enfim, isto eu não posso dizer isto assim, provavelmente dá processo em tribunal. Enfim, com alguns deputados do PSD Madeira, mas quer dizer, a verdade é que, como toda a gente sabe, a passagem de ano na Madeira é algo
fortíssimo e, portanto, eu também, e é fortíssimo em termos turísticos e é fortíssimo, evidentemente, em termos de dinheiro a entrar para a ilha e, portanto, quer dizer, também percebo que aquilo precisa ser eliminado. É só nesse sentido em que a gente daqui a nada também corta tudo e as pessoas depois já... tudo parece errado. É evidentemente que aí, tendo em conta a força do turismo da Madeira, nomeadamente na passagem de ano, que se investe alguma coisa. Se 3 milhões é muito pouco, o médio, isso eu não faço ideia. Gosta de fogos de artifício, do fogo de artifício da Madeira? Gosto de metáforas e, portanto, o facto de serem 3 milhões para queimar é um emblema, não é? É um emblema da região. Fica entregue a pasta do Regabof ao Ricardo Araújo Pereira. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser ministro dos acolchoados para falar de almofadas, se bem entendido. Para falar de almofadas. Eu acho que eu também daqui para a frente, se calhar no Governo de Sombra, eu proponho começar todas as minhas intervenções por qualquer coisa como nós já não mandamos no país verdadeiramente. Eu acho que era uma espécie de prólogo a todas as minhas intervenções, porque tanta confusão que existe neste mundo, há tanta discussão inútil que se está a ter este momento, porque as pessoas ainda não repararam que há uns senhores de tanto em tantos meses vão para o Terreiro do Paço e dizem o que é que nós temos que fazer. Partindo daí... Isto é por causa das propostas socialistas de alteração ao orçamento na especialidade. Que António José Seguro continua a insistir que vê almofadinhas no Orçamento de Estado. Ele olha para o Orçamento de Estado e parece que são prateleiras da secção de atoalhados do IKEA. E já veio a Troika dizer que não há almofadas. Já toda a gente lhe diz não há almofadas. Até economistas, independentes, comentadores já dizem que não há almofadas. A Alemanha já não consegue colocar a sua própria dívida. Não há almofadas. A economia da Europa está-se a afundar. E o senhor continua a ver almofadas. Se ele tivesse a dormir, provavelmente veria coelhinhos, não, ovelhinhas, não é? Saltar a cerca, ele veja o que quiser, mas isto é tudo ridículo. E ver o líder do maior partido da oposição fingir que tem que se opor a alguma coisa, porque aquilo é aquele incómodo permanente, mesmo em relação à própria greve geral, que é apoio, não apoio, apoio um bocadinho, vou lá, mas depois também não falo na greve geral. E é esta dançazinha em torno do orçamento, porque é evidente, toda a gente sabe que não há folga nenhuma. Aliás, o mais provável é, mais uma vez, vemos todos a arrasca para cumprir as metas e, mais uma vez, provavelmente ainda nos vai cair mais austeridade em cima. E fica ainda a defender que não são 2, não é preciso cortar em 2 subsídios, basta 1. É uma espécie de dança fuleira que é feita pelo PS sem sentido nenhum. As propostas do PS pareceram excessivas, as propostas de alteração, Pedro Mexia? É uma indecisão violenta. Da parte deles têm que fazer esta dançazinha a partir do momento em que se comprometeram em votar na abstenção violenta. Sim, e não me parece que possam fazer outra coisa se não fingir que fazem, que pegam em pormenores, que fazem alterações parcelares, que veem uma folga que não existe. O PS decidiu esta estratégia. Pode-se concordar ou discordar. A partir daí, tudo isto são manobras de diversão. Na verdade, a única que não seria manobra de diversão era um voto na votação final global. Se o PS não conseguir fazer valer nenhuma das propostas que apresentou, faz sentido ainda assim abster-se na votação final global do orçamento, Pedro? João Miguel? Oi. Ricardo? Também não havia mais hipótese. Carlos, eu acho que a sua pergunta faz pressupor que alguma vez fez sentido o PS abster-se. Portanto, o PS leu o orçamento e disse: estou em estado de choque com isto. Logo, vou-me abster. Nunca fez sentido absterem-se. Enfim... E tem margem de manobra para acabarem por votar contra a margem de manobra na votação final global? O PS está a fazer a seguinte rábula. Está a dizer ao povo português: olha, o teu pai vai-te dar um castigo muito grande, mas a mamãe vai tentar que ele seja um bocadinho mais pequenino. É o polícia bom. É o polícia bom. Não vai conseguir e faz uma figura patética. Temos então desta vez um ministro dos acolchoados, o João Miguel Tavares, e vamos ter um ministro do medo, ou será antes um ministro del miedo, Pedro Mexia? Talvez del miedo, sim, porque houve algumas reações, nomeadamente o editorial do Público. Estamos a falar das eleições espanholas, que exatamente, dão a maioria à direita. Que comentou a vitória do PP em Espanha, 44% contra 28% do PSOE, como a vitória do medo. Ora bem, vitória do medo é uma expressão jornalística que designa vitórias eleitorais de direita. Nós já sabemos, curiosamente, quando ganha a esquerda nunca ganha o medo. É sempre a direita que tem medo. Antigamente dizia-se que quem tem cu tem medo. E eu não creio que o cu seja património exclusivo da direita. Embora, enfim, há quem... Não elaboremos. Mas, tendo em conta que o único governo de esquerda neste momento na Europa
é o de Dinamarca, que acho que é o outro, um Estado qualquer mais pequenino, ainda mais pequenino. O que as pessoas têm que se confrontar, e eu acho que eu próprio não tenho resposta para isso. Na verdade, estamos na mais grave crise do capitalismo desde 1929 e as pessoas votam à direita. Isto é uma coisa que cabe aos cientistas políticos estudar, mas não cabe demonizar os eleitorados. Ou seja, a vitória do PP em Espanha é absolutamente esmagadora. Foi o melhor resultado sempre do PP e o pior resultado sempre do PSOE. Ganhou no país todo, tirando o País Basco e a Catalunha, que são, evidentemente, territórios sempre complicados para um partido conservador, unionista, digamos assim. E, portanto, dizer que isto é a vitória do medo ou desvalorizar esta vitória eleitoral, eu não acho que a vitória eleitoral só por si traga grandes horizontes de esperança. Agora, sabemos os indicadores económicos que havia quando Zapatero chegou e os indicadores económicos que o PSOE lega à Espanha, nomeadamente em termos do desemprego, que é absolutamente... Ou seja, a Aznar perdeu não por causa da economia, que deixou em bom estado, mas por causa da questão dos atentados e da manipulação sob a sua autoria. Zapatero, que muitas pessoas, entre as quais talvez, sei lá, Mário Soares, de quem já iremos falar, apresentaram como o futuro da esquerda, a única coisa que deixa aos espanhóis, enfim, mexeu nas leis dos costumes, mas a única coisa que deixa aos espanhóis foi reavivar o pior da Espanha, das duas Espanhas, mexer nas leis da memória, estar a ressuscitar todos os piores fantasmas de guerra civil, e agora sai, nem apareceu na noite eleitoral, nem disse nada. O Rubalcaba, portanto, o candidato do PSOE, nem o quis nos comícios, não se referiu a ele no final. É assim que morrem os heróis da esquerda. O resultado das eleições em Espanha não parece também ter comovido os mercados. Pois. E os juros da dívida bateram, aliás, novos recordes depois da eleição de Mariano Rajoy. Já não há distinção entre direita e esquerda para os mercados, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que nunca houve. Os mercados querem lá saber da direita e da esquerda. Não querem saber disso para nada. Aquilo que o Pedro disse é verdade, mas eu não sei se não falta acrescentar uma adenda, que é, de facto, vivemos a maior crise do capitalismo em quase 100 anos e as pessoas votam à direita. Mas o capitalismo não se comove com isso. Os mercados continuam a dizer não, continua mal. Continua mal. Vamos subir os juros na mesma. É difícil. Os mercados dizem isso, tal como disseram para Portugal, porque não basta ter as contas em ordem, é preciso haver horizonte de crescimento económico. Sim, e não havendo horizonte de crescimento económico... Esse é um problema curioso, que é preciso haver horizonte de crescimento económico, mas com políticas recessivas não há horizonte de crescimento económico. Como não há horizonte de crescimento económico, eles taxam os impostos mais altos. O horizonte é uma pescadinha de cabo na boca. É verdade. E até eu me atrevo a concordar contigo. Tens razão. De que modo é que esta mudança política em Espanha pode ter reflexos na política portuguesa, João Miguel Tavares? Isso não acho nenhum. Eu acho que nós estamos num momento da história em que, basicamente, paradoxalmente precisamos todos uns dos outros, mas é mesmo cada um por si. e vamos ver quem é que safa. Não é bem a definição da União Europeia. Precisamos uns dos outros, mas é cada um por si. É verdade. Não, está cada vez... Não, tu chegaste a um ponto completamente paradoxal, que de certa maneira é aquilo que o Ricardo está a dizer, e bem, é o mal dos outros. O mal dos outros, neste momento, que possa acontecer na Europa, é um bem para Portugal. Ou seja, por um lado, é um bem para Portugal neste sentido. Não, porque é um contágio. Exatamente. Existe o lado do contágio e existe um afundamento da economia, mas o que não existe é um afundamento isolado, ou seja, morremos todos juntos. E é nesse sentido... Pronto. Então estou mais descansado. É porque tu serias muito mais facilmente descartável como país periférico que é, como a Grécia seria, se de repente só nós, a Grécia e a Irlanda, é que andássemos ali a miséria é mais fácil de tolerar quando se tem como... É evidente que o contágio que existe, esta complexidade, ao ver a França, a Espanha, a Itália a afundarem, significa que vai ter que haver uma solução europeia. A partir do momento que a Alemanha, de facto... a Alemanha não parece ser convencida com esse argumento. Coloca dívida nos mercados e não a consegue... E não encontra quem é que é o caso, é que a partir do momento em que a própria Alemanha está a ter problema com os mercados, já não se pode dizer que não é brincadeira. E não são só os preguiçosos do Sul. E é nesse aspecto que eu digo que o mal dos outros, de uma estranha e maneira meio esquisita, pode trazer para nós vantagens no sentido em que tem obrigatoriamente que acelerar uma solução. Pode não haver solução. Ainda não se vê a solução, não é? E pode não haver, pode não ser encontrada mesmo, não é? Nem para tudo nesta vida há solução. Aliás, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, com o Pedro Mexia desta vez como Ministro del Miedo, daqui a pouco o rescaldo da greve geral. Ainda antes, o Ricardo Araújo Pereira diz que está curvo
E para explicar isso, quer invocar um economista norte-americano citado esta semana por Manuela Ferreira Leite. E antes de mais, Ricardo, o que é que o leva a chamar comuna a antiga líder do PSD? No melhor sentido da palavra. Para ti não há outro, não é? Não há outro. Não, é só porque... É comuna porquê? Porque ela fez críticas ao governo. E toda a gente que não percebe que só há um caminho e que não adianta criticar o caminho que está a ser escolhido é um subversivo. Não está a ser escolhido, não está a ser escolhido. Não está a ser imposto. Está a ser imposto. Okay. É o único e não há nenhuma hipótese de fugirmos a ele. E a Manuela Ferreira Leite... O que é que diz o Sr. Arthur Laffer? Não, antes eu queria dizer... Portanto, antes de citar um economista por interposta economista, queria só dizer que a Manuela Ferreira disse: não há sistemas que resistam ao atropelamento de princípios mínimos básicos. Enfim, parece-me um pensamento interessante. E os sacrifícios exigidos aos cidadãos devem ser de modo a que todos sofram idênticas perdas. Também me parece bastante evidente. O Sr. Laffer estabeleceu uma curva, chama-se a curva de Laffer. Enfim, não é muito imaginativo a dar nomes às curvas. Mas a curva diz o seguinte: há um ponto a partir do qual a cobrança de impostos passa a ser contraproducente. Ou seja, há um ponto a partir do qual as taxas são de tal forma elevadas que o Estado passa a arrecadar menos impostos. Exato. E a Manuela Ferreira Leite diz que esse ponto já foi ultrapassado. Não sei porque é que lhe chamas comuna. Isso é um dos princípios básicos do Tea Party. É isso é que é bonito. Sim, claro. Mas isso é que é curioso. É por isso que os ricos lá nos Estados Unidos não pagam tantos impostos, sabes isso? Eu não sei exatamente o que é que o Governo está a fazer, porque está a ser criticado pela esquerda e, pelos vistos, também está a ser criticado à direita. E, portanto, é difícil encontrar aqui um quadrante ideológico em que o Governo se possa mover. À direita, sabe seja. Parece que mais austeridade significa menos austeridade, na verdade. É aquele jogo das crianças do mundo às avessas. João Miguel Tavares disse: à direita, salve seja. Não, à direita, salve seja. O que é que representa para o PSD uma voz crítica como esta de Manuela Ferreira Leite? Eu diria que Manuela Ferreira Leite é uma espécie atualmente do porta-voz oficioso de Cavaco Silva. Ou seja, basicamente, eles estão irmanados... Não é desta vez. Eles estão irmanados no mesmo pensamento em que dizer verdadeiramente que este é um pensamento de direita era a mesma coisa que dizer que o José Sócrates liderava um governo de esquerda. Mas eu lembro-me da altura... confunde-se tudo um bocadinho. Quando Manuela Ferreira Leite foi contra José Sócrates e perdeu, Manuela Ferreira Leite era a porta-voz da verdade. E era? Era a porta-voz da verdade. Mas sabes que passaram uns anos e ela passa a ser a porta-voz. Mas da mesma maneira que tu às vezes dizes coisas acertadas e outras vezes mas atenção. E eu não quero Mas ela dizer... não está a dizer o mesmo. Tá. Não é só isso. A minha questão é sempre a prévia e... Posso outra vez repetir o prólogo. É que nós, neste momento, já não somos verdadeiramente quem manda no país. Mas aquilo que a Manuela Ferreira... com isso. Pois há. Mas foi o país... Foi bater às portas da Troika. Isso vamos ver a seguir. O país estava endividado. O país não tinha maneira de pagar os ordenados das pessoas. É uma coisa chata. Mas atenção. E então foi bater à porta da Troika. E a partir daí nós fazemos o que a Troika nos manda. É que não custa nada perceber isto. Não. A mim custa-me um bocado. Porquê? Porque eu tenho dívidas no banco. Eu tenho dívidas. E o banco não diz: o senhor vai deixar de escrever na visão. Vai passar a carregar baldes de cimento. Eles não dizem o que é que eu vou fazer. Não, exato. Tu tens liberdade para saber se o leite de bebê deve ser taxado a 6% ou a 23%. Mas é até aí que tu vais. Muito mais do que isso, tu não podes ir porque tens que ir arrecadar o dinheiro. Ou seja, o que as pessoas dizem faz sentido. O que tu próprio dizes, imagina, faz sentido. Quando tu dizes nós estamos numa espiral pescadinha na boca em que as pessoas estão cada vez estão mais sobrecarregadas, então como é que há crescimento económico? Isso faz sentido. A questão é, tu chamaste uns senhores porque não tinhas dinheiro. Tu estás nas mãos dos teus criadores. A partir do momento que estás nas mãos dos teus criadores, fazes o que eles te mandam. Para mim não é óbvio que uma pessoa, por ter uma dívida, perde soberania. Isto não é óbvio para particulares. Eu não percebo porque é que tem que ser óbvio para um Estado. Eu tenho um empréstimo no banco e eu agora de repente não tenho dinheiro para pagar o empréstimo do banco. Eu vou ao banco e digo: senhores, está bem, desculpem lá, eu não tenho dinheiro, mas agora quem põe aqui as regras sou eu. Ricardo, não vai acontecer. Tu perdes soberania na tua vida se tiveres dívidas. Se tiveres dívidas fiscais, vão-te penhorar coisas. Certo, mas não vão dizer: o senhor agora vai trabalhar de outra maneira, o senhor agora vai fazer isto. Não, está bem, mas perda de autonomia há sempre. Não podes ter dívidas e não ter perda de autonomia. Uma coisa acarreta a outra. Mas isto, estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de soberania e tal. São coisas um bocadinho mais... Está bem, sim, ok. Como é evidente, tu perdeste soberania, não há nada. Mas a soberania há muitos anos que é uma ficção. Desta maneira. E sobretudo a soberania financeira, não é? Sim, nunca foi este ponto. Voltando às críticas de Manuela Ferreira Leite, pode falar-se de sensibilidades políticas diferentes dentro da maioria ou estas questões passam mais por aspectos de ordem pessoal, os baronatos, etc.? Sim, é evidente que este governo representa uma determinada
sensibilidade dentro do PSD que é maioritária, naturalmente, mas que não é unânime, e os setores cavaquistas não são, em geral, muito adeptos deste governo. Mas esta coisa também das aulas de economia por interposta pessoa, já tivemos a boa moeda e a má moeda, agora temos a curva de Laffer, isto parece a Economia 1, introdução à economia. E se Manuela Ferreira Leite fala porque é a sua opinião, e eu não duvido, conhecendo-a, não duvido que seja a opinião dela, conhecendo-a de figura pública, não a conheço pessoalmente. No sentido bíblico. Não. Acho muito bem que ela diga aquilo que pensa. Essa suspeita de que é o setor cavaquista a falar, a mim parece mais aborrecido, porque ele é Presidente da República. Isso é verdade. E não me parece muito positivo que o Presidente da República, tendo uma opinião diferente da do Governo na matéria da condução da política económica e financeira, não o faça saber, e não pelo Facebook, mas num discurso, aquelas coisas que os Presidentes fazem. Esse, apesar de tudo, já fez. Ligeiramente. Não acredita que ele esteja a ligar a Manuela Ferreira Leite para ela ir dizer agora está a dizer... Eu só estou a dizer essa leitura de que é o cavaquismo. A mim não me interessa muito o cavaquismo, interessa-me a pessoa que é titular de um órgão de soberania, que é o Presidente da República. E é bom que se saiba o que é que o Presidente da República acha sobre a política deste Governo. Já sabemos o que leva o Ricardo Araújo Pereira a dizer-se curvo como Laffer. Agora, o Pedro Mexia afirma-se festivo. Onde é que vê motivos para festa no meio disto tudo que temos estado a discutir, Pedro Não, Mexia? vou recuperar um tema que já tínhamos aqui falado, que é o tema dos feriados, porque, entretanto, houve alguns avanços, embora não uma decisão definitiva sobre que feriados é que se devem extinguir. E chegou-se a uma conclusão que eu acho óbvia, que se devem extinguir os feriados que não são festejados. Parece uma coisa... Aqueles feriados... O feriado é... Celebra-se determinado acontecimento e dá-se um dia para a pessoa festejar. Se ninguém o festeja, é palerma a haver feriado. E, de facto, neste momento está em cima da mesa a extinção, além de 2 feriados religiosos, Corpo de Deus e Imaculada Conceição, que praticamente ninguém sabe, nem os católicos sabem o que é que se festeja nesses dias, e, portanto, não faz sentido que sejam feriados. Há uns que são tão absurdos. Não, mas quem leu o Zé Rodrigues Santos já sabe. Exatamente, mas mal. Não, é Imaculada, não sabe. Mas agora estão em cima da mesa 2 feriados políticos, civis, políticos, que é o 1º de dezembro, que é o feriado anti-espanhol. É um feriado totalmente absurdo e que não faz sentido. Podia dizer-se, é o dia da pátria, o dia nacional, mas já temos o 10 de junho, que apesar de tudo é mais consensual, tem menos uma carga ideológica marcada, embora apesar do dia da raça e disso tudo, mas entretanto isso foi esvaziado. E o 5 de outubro, que é festejado mais ou menos por 5 maçons que vivem na Duque de Lolé, e que é um dia que tem festejos oficiais, mas que não tem festejos populares, por oposição aos festejos que realmente são celebrados nas ruas. O 25 de Abril é festejado, o 1º de Maio é festejado, etc, etc. No 1º de dezembro, no 1º de janeiro toda a gente ressaca. Aqueles que são realmente celebrados. Agora, manter feriados que são velharias, relíquias, acho que é de acabar com eles. Também está festivo, João Miguel Tavares? Sim. Concordo com tudo o que Pedro Mexia disse. E devo celebrar esta oportunidade. O que é que se ganha com a extinção de alguns feriados, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu acho que se ganha... Vamos lá ver, eu já no outro dia fiz aqui essa contabilidade. Ganham-se mais alguns dias de trabalho gratuito, que a juntar às horas não pagas, à meia hora extra, vão compor de acordo com as contas que eu aqui fiz no outro dia e que não foram desmentidas. João Miguel Tavares, não foram impugnadas. Dá um mês de trabalho gratuito a mais. E isso ganha-se também algum alívio na consciência para aquela tese, para aqueles que defendem a tese da preguiça, da nossa preguiça. Estamos na crise por causa da preguiça. E que é curioso nesta altura em que a própria Alemanha já deixou de conseguir colocar a sua dívida, o que significa que aqueles povos do centro da Europa têm que começar a trabalhar mais. Mas, Ricardo, independentemente da preguiça, aqueles povos do centro. Achas que temos feriados a mais, certo? Eu por acaso não sei quais são os outros, como é que nos outros países isso... Somos recordistas. Qual é a razão para termos 8 feriados religiosos? Certo, eu não estou a dizer que não. O que eu estou a dizer é que... E haver um critério. Este critério é bom. Certo, mas o que eu estou a dizer é que isto surge por causa disto. Porque há uma certa má consciência de nós somos um povo preguiçoso, por causa dos feriados a mais que estamos metidos nisto. Mas não devia ser a própria Alemanha, pelos vistos, não tem feriados a mais.
deixa de colocar a dívida. Os povos do centro da Europa deviam passar a trabalhar mais, é o que eu digo, e os do norte também. Esses escandinavos são escalões, qualquer dia vão ser eles a não conseguir colocar a dívida. E é aquilo, eu volto a dizer, reparem, eu percebia perfeitamente que nos viessem dizer, olha, o senhor agora vai governar-se desta forma, se os 78 mil milhões não fossem emprestados, fossem dados, olha, eu dou-te isto, mas agora vais portar-te como eu quero. Não é que ele é oferecido. Não fosse resultar. Repara, eu não faria isso. Repara, não sei aquilo não é uma oferta, é um negócio. A gente recebe 78 mil milhões e paga 78 mil milhões mais 34 mil milhões. Tu me des 500 mil euros, eu também, dás-me 500 mil euros, eu pago a minha casa e eu prometo que a partir daí também parece que o pressuposto é que reparem, a gente não vai pagar a dívida. Não, a gente vai pagar a dívida. Estás a ter o teu momento medieval. Estás a ver a igreja que... Mas como assim? Ele entra todos os dias aqui de armadura. A igreja que condenou em outros tempos os empréstimos e os juros como sendo uma coisa imoral. Não estou a dizer que é imoral. Mas eu não disse que era imoral. O que eu disse é que quem empresta dinheiro não tem direito sobre a vida da outra pessoa. Não tem direito. Direito não, mas... Ainda por cima empresta num juro que não é baixo. São 78 mil milhões a troco de... Só em juros 34 mil milhões. Estamos de acordo. Mas foste lá. Estamos de acordo que o juro é... Estás a descobrir. Mas eu não digo digo que o mundo é mau e que as pessoas querem dinheiro. Vamos lá ver se eu não digo que não fui e não digo que é imoral emprestar dinheiro a troco de juros. Então, o que eu digo é que... Que é chato. Não, o que eu digo é que quem empresta não tem direito sobre a vida da pessoa. Pois não, mas eles também não querem ter direito sobre ti. Querem é que o dinheiro pingue lá. Pois claro, sobretudo quando quem empresta diz, olha, tens aqui o dinheiro, vais pagá-lo com um juro brutal e da maneira mais difícil, que é com políticas recessivas. Adeus, boa sorte. Até daqui a 6 meses. Exatamente. Bem, é um bom raciocínio. Chegámos a isto pelos feriados, já sabemos porque é que o Pedro Mexia está festivo. Agora é a altura de investigarmos o cheiro a mofo que o João Miguel Tavares diz estar a sentir, desde que chegou aqui ao estúdio. Já não é o Ricardo. O Ricardo também me chega um bocado a mofo. Não foi esse? Então onde é que veio esse cheiro? Tens bolor nas narinas e isto tudo cheira a mofo. Não, isto é tudo por causa do manifesto de Mário Soares chamado Um Novo Rumo, encabeçado por Mário Soares. E Um Novo Rumo, logo assim, é um extraordinário nome, porque vai-se ver as espantosas, maravilhosas medidas que eles têm e, afinal, o novo rumo, basicamente, é o velho rumo que toda a gente já conhece, de ser contra as privatizações e de começarem os textos a dizerem, a queixarem-se da crise e da escalada da anarquia financeira internacional e tudo isso. E depois, lido com esta voz, tudo é estúpido. Não, mas aquilo é tudo. Nada daquilo é estúpido, é como tu a falares. Tu, às vezes, a falares até parece uma pessoa que tens argumentos inteligentes. Mas é raro. É muito raro. Mas, mais uma vez, o que as pessoas esquecem, então Mário Soares não tem perdão, é aquela coisa que, aquele pequeno prólogo do género de se calhar nós já não mandamos nós, verdadeiramente. E, portanto, é extraordinário que este venha outra vez. Vem-se basicamente a queixar, parece a espoliar. em loop. Sim, está um bocadinho redundante. Porque tudo isto, porque o problema é que nós temos uma esquerda que não sabe o que é que há de dizer, mas tem que continuar a abrir e a fechar a boca. Mas não tem nenhuma solução. Não tem nenhuma solução, mas tem que continuar a falar, se não parece mal. Metem-nos os microfones à frente. Mário Soares não sabe o que é que há de fazer. Porque quando ele tinha poder, o que ele fez foi chamar o FMI, quando nós estávamos tramados, portanto fez exatamente a mesma coisa. Essa é a parte mais divertida deste manifesto. Fez exatamente a mesma coisa e agora vem com um manifesto dizer que quer o quê? O que é que diz este manifesto? Quer um novo paradigma. Pá, eu estou a dizer, todos queremos um novo paradigma. Mas depois eu posso experimentar a ir almoçar e digo ao senhor a quem eu tenho que pagar um bitoque e digo, olha, em vez de serem 5 euros, podem ser 5 novos paradigmas. E nós começamos a pagar as contas com novos paradigmas. E chegamos aqui, e o Paulo Baldeia, que é o diretor desta rádio, chega ao pé de nós e diz, olha, este mês vocês podem receber em novos paradigmas. Eu disse, não, Paulo Baldeia, eu não sei o que é que a gente... Eu prefiro continuar a receber em euros. Mas se calhar eu não sei se novos paradigmas conseguem ser uma nova moeda de troca. Porque é esse o problema. Todos queremos um novo paradigma. Se Ricardo Araújo Pereira, depois de entrar com a sua armadura medieval e descer do cavalo, vier aqui dizer, tenho uma solução para este problema. Vamos solucionar todos os problemas. O manifesto Um Novo Rumo, Ricardo Araújo Pereira. Não tem lá nada. Carlos, vamos lá ver. Em toda a história... Foi muito raro eu estar a subscrever ou estar ao lado de Mário Soares. Eu acho que a única vez que eu votei em Mário Soares, ele perdeu rotundamente e ficou atrás de Manela Alegre. Ainda não votava na altura foi a única vez. Da segunda volta com Freitas do Amaral. Não, é isso, não votava nessa altura, teria votado na mesma. Assim. Mas... E muito bem. Pois, vês? Agora, eu li o manifesto do Novo Rumo e o manifesto diz que os mercados precisam de regulação, diz que a democracia... Eu sublinho isso. Parece que a democracia é melhor do que governos de tecnocratas não eleitos, dizem eles. Assim por baixo.
e que as políticas recessivas não geram crescimento. Portanto, é Assim um por fedor baixo. a mofo. É um fedor a mofo. E então? Mas agora espera, e então? Agora vêm as soluções. Qual é a solução? Precisamos de um novo paradigma. Mas, E agora fica a esperar qual é o novo paradigma. Não, mas eu admito, Qual é o novo paradigma? Eu admito que tu digas, olha, a esquerda, ou pelo menos esta esquerda, diz o seguinte: criticam, mas não avançam com uma solução. Mas por que é que tu não dizes? A direita nem sequer critica. Diz, não, Mas é que a questão é certo, que não vamos tens avançar. soluções. O Vítor Gaspar, quando chega ao final do mês, lá está, não paga os ordenados dos funcionários públicos com novos paradigmas. Paga com euros. E como paga com euros, está a seguir aquilo que lhe mandam fazer as pessoas que lhes emprestaram os euros porque não havia mais. Eu só acho que já não é mau que alguém identifique que haja aqui um problemazinho. Mas toda a gente sabe que é um problema. Está bem. Até o Vítor Gaspar. Como é que entendeu este regresso de Mário Soares, Pedro Mexia? Eu devo dizer que concordo com o Ricardo no sentido que acho que o que diz o manifesto é, digamos, o senso comum da esquerda e até não necessariamente da esquerda. Mesmo não sendo esquerda, pode-se concordar com o que diz o manifesto. É também, não deixa de ser, aliás, algumas pessoas como o Pedro Adão e Silva já o admitiram, uma crítica indireta ao próprio posicionamento do PS. Só há duas coisas no manifesto que a mim me fazem alguma espécie. Uma é ser encabeçado por Mário Soares, que em matéria de FMI e perda de soberania europeia não é provavelmente a pessoa mais autorizada do mundo para falar e, portanto, preferia que as outras pessoas, nomeadamente a nova geração, etc., estivessem lá. Não me parece que Mário Soares seja a pessoa indicada para encabeçar este manifesto. E, sobretudo, há uma nota no manifesto que vai muito para além destas coisas que são relativamente básicas e relativamente até, não direi que são consensuais, mas são razoáveis, e que o Ricardo enumerou, que é a história da comparação com a Rua Árabe. E, quer dizer, esta contínua comparação da indignação democrática com a indignação nas ditaduras, para mim, parece-me obscena. Com isto já estamos no tema da semana. A greve geral que uniu as duas centrais sindicais pela terceira ou pela quarta vez, não estou certo, terceira vez. Fez greve, Ricardo Araújo Pereira? Não fiz greve porque não tenho Deus nem amo. E, portanto, não faço greve. Não tenho patrão, por isso não faço greve. És casado e não tens amo? Não. Isso seria novo. Mas aí não posso fazer. Serias o caso único na história. Aí não tenho greve, aliás, até com medo de lockout. É proibido pela Constituição. Pode ser para argumentar isso. Porque Um parecer do professor Jorge Miranda isso resolve. se a Lisístrata conseguiu. Que balanço é que faz da greve geral, Sr. Miguel Tavares? Mas bem, ele tem coisas O meu no balanço, eu gostava de dizer, o meu balanço é greve? Qual greve? Porque o Governo diz que foi 3,6% da administração pública. Depois disse 10. Não, depois 10. Não, depois reviu em alta para 10. Mas começou com 3,6% da administração Isso é pública. como de pilinhas. Quer dizer, é aquela coisa que a mim ultrapassa-me. Mas assim 10 é pouco. 10 é pouco. 10 é pouco, é verdade. 10 é pouco. Depois do Pedro Mexia diz a partir de quando? 15, que é 16, acho que é razoável. o normal. Mas não 85, como dizem as centrais sindicais. Não, 85 também não. 85 doía muito. Balanço. Balanço. Qual é que é o balanço? Foi uma grande vitória dos sindicatos. Ouçam, qualquer pessoa que tenha andado na cidade, como eu, que tenha trabalho e não seja patrão e ame de si próprio, como certas pessoas, sabe que greve geral é uma comédia. Evidentemente não houve greve geral Tu és um nenhuma. cónego, pá. Não houve greve geral nenhuma, não é? Quer dizer, houve a greve do costume, por exemplo. Os sindicatos... O setor público? É fácil ver. É o setor público e depois o setor público... Transportes. Lá está. Os transportes, que na verdade Hospitais. é setor público. Hospitais e tudo isso. Quer dizer, por exemplo, a minha filha mais velha está na escola pública, não teve aulas. Não porque a professora, lá está, fizesse greve, mas porque houve funcionários que fizeram greve ou então não conseguiram chegar, a escola não abriu e, portanto, não houve aulas. Tão simples quanto isso. E, portanto, toda esta conversa parece-me tudo assim um bocadinho primário e, genuinamente, eu acho que esta greve era absolutamente inútil, não serviu para coisa nenhuma, senão para ir depois haver aquelas palhaçadas em frente à Assembleia da República, das quais não, os sindicatos obviamente não têm, isto é sem ironia, não têm culpa nenhuma daquilo. Há sempre, agora até parece que havia uns estrangeiros lá a empurrar umas barreiras, mais uns portuguesitos, que depois se queixam de levarem umas bordoadas em cima do lombo da polícia de choque, porque, basicamente, não
decidem derrubar coisas e subir escadas, e as pessoas estão-lhes ali a dizer, olha, não podem fazer isto. E eles derrubam, sobem escadas, e depois há uns que mostram horrorizado. Eu vi um a mostrar horrorizadamente uma mão para a câmara e tinha lá 3 pingos de sangue, que eu ia desmaiando com tanto horror, fruto de tamanha violência. E, portanto, é sempre este folclore que basicamente faz o quê? Nada. É uma pura e simples inutilidade. Que efeito político é que esta greve pode ter, Pedro Mexia? Se é que há algum. A greve, quer dizer, se nas condições que o país está agora não fosse normal haver uma greve, é que seria estranho, não é? Não, normal não deixa de ser estúpido. Basicamente protestar, dizer o país está na falência e nós protestamos contra a falência falindo mais um bocadinho. É simplesmente idiota. Agora, o resultado ver-se-á na Concertação Social, supostamente, tendo em conta... O barómetro TSF desta semana diz que o PSD sobe nas intenções de voto. Pois, mas também não me parece que seja isso propriamente um elemento negocial a ter em conta. Houve, de facto, esta manifestação de força das centrais sindicais, a união das duas centrais, que é só a terceira vez que acontece. A reunião... Houve lá, desculpa lá, no setor público do Estado. É sempre a mesma coisa, não é? Quer dizer, mas tu andas pela cidade, as lojas estão todas abertas, está tudo a funcionar, menos admirem-se o setor público do Estado. Sim, e umas fábricas. E achas que o setor público do Estado é uma gota no oceano? Não, eu até acho que ele deve ser mais pequeno. Pronto, assim, quando houver mais greves gerais... Agora, o que vai acontecer, o Governo adiou o encontro da Concertação Social para depois da greve geral, não sei se para ver qual era o resultado, mas vamos ver a disponibilidade, mas de facto não é provável que haja uma inflexão muito grande das medidas anunciadas, nem há grande folga para isso. É a altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta silêncio a Luís Figo sobre assuntos políticos. Só ao pequeno almoço ou a qualquer hora do dia? Eu acho que no caso dele, a qualquer hora do dia, e aos pequenos almoços em especial, é que Luís Figo puseram no microfone à frente e ele decidiu refletir sobre o estado do país e criticou os políticos, esses políticos. Mas agora não foi ao pequeno almoço como com José Sócrates? Não foi, desta vez não foi um pequeno almoço, e criticou os políticos, dizendo que da mesma maneira que ele tinha que tinha que mostrar o seu próprio património para se conseguir empréstimos, acho que os políticos também deviam colocar o seu património, uma coisa muito sofisticado e elegante cada vez que vão para a política. E basicamente quem conhece a história do Luís Figo e conhece a palavra tagospar, que quer dizer, há um bocadinho de bom senso que convinha ter, e o Luís Figo, se fizer o favor de dar mais pontapés na bola e falar menos sobre política, ficaríamos todos agradecidos. O Pedro Mexia decreta o Guinness para Zé Du, o Zé Du angolano. Zé Eduardo dos Santos. Esta semana foi-se embora o senhor do Iémen, que estava lá desde 78. Gaddafi também parece que foi embora, aqui há um tempo, e isso deixa, provavelmente, pelas minhas contas, José Eduardo dos Santos como o segundo líder mais antigo. O primeiro é um senhor cujo nome eu não sei dizer, por isso não digo. Não é Jardim? Não. Está lá desde 77 ou 78 e vai-se recandidatar à presidência da República na mesma semana, portanto, esta grande notícia para a democracia em Angola, na mesma semana em que nós fomos lá pedinchar de uma forma absolutamente sabuja o nosso governo lá foi pedinchar a grande democracia angolana para nos ajudar. Foi bonita esta coincidência entre o presidente que já lá está há 33 anos e que anuncia mais, e nós, a democracia portuguesa, ir pedinchar a Angola. Para fechar assuntos sérios, o Ricardo Araújo Pereira decreta que ninguém para o Benfica. É isso. Ninguém para o Benfica. Preciso dizer mais? Já agora. Não. É só porque eu estive em Manchester e senti-me em casa, porque basicamente todos os empregados de restaurantes são portugueses. É gente que está a cumprir o sonho do Secretário de Estado da Juventude. E depois estivemos no estádio e foi giro aquilo, foi divertido. Fartámos de gritar. Fizeram uma gritaria. Sim, uma gritaria das muito vozes interessante. Era minha, sim, uma daquelas 3.000 era minha. E via-se na cara dos ingleses que estavam ao nosso lado, que vivem melhor do que nós, têm mais qualidade de vida do que nós, mas estavam a olhar para nós e pensar, quem são estes turcos? E porquê é que eles gritam tão alto e estão tão animados e tal? E o Benfica é anticrise. Está concluída a reunião da semana. 2 a 8 dias, à hora do costume, regressa ao Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.